Eu acho que poucas vezes, nesses 25 anos de ministério, eu preguei no livro de Apocalipse, pouquíssimas vezes. É um livro tão importante na vida cristã, que nos dá a diretriz e o foco daquilo que virá no futuro, da revelação do Senhor para nossas vidas, onde nós estamos e para onde nós vamos, o caminho que devemos traçar. Mas é um livro também muito complexo, né, de grandes revelações e caminhos em que os entendidos podem falar isso melhor do que eu. Não sou uma pessoa entendida no livro de Apocalipse, não sou entendido em livro nenhum também na Bíblia, não sei para que eu falei essa bobagem, mas é um dos livros em que eu leio e tenho os ensinamentos pessoais. E todas as vezes que eu quero compartilhar, eu convido pastores para falar, ou então me empenho em estudar. Mas há um texto do capítulo 3 que fala sobre as cartas, na qual foi deixada às igrejas, e eu quero compartilhar com uma dessas igrejas com os irmãos. A semana passada, antes do carnaval, antes de nós irmos para o carnaval, eu fui compartilhar essa palavra com a Igreja do Brasil para Cristo, e sentindo um desejo no coração de compartilhar com os irmãos. O tema dessa mensagem é a igreja. Então não é somente para mim, não é somente para você, mas é para todos nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é importante nós entendermos isso, porque o nosso foco central é céu. Amém, queridos? Você e eu não somos cidadãos desse lugar, nós somos cidadãos do céu, e o nosso foco central é céu. E cremos, quando nós oramos, na terra como no céu. No céu, na terra, é somente uma sombra daquilo que vai acontecer no céu. Quando você louva o Senhor, você sente da presença de Deus, é uma sombra do que virá, porque no céu será constante. No céu será constante. Assim como nós temos visto uma universidade americana, vocês têm visto aí na internet, os alunos buscando, orando, e eu não quero entrar no questionamento se é ou se não é avivamento, não é essa a questão. A importância é que, sendo ou não sendo, as pessoas estão ali buscando ao Senhor e estão impactando outras vidas. Já tem outras faculdades fazendo as mesmas coisas e pessoas vindo de todos os lugares dos Estados Unidos para passar esse tempo ali para buscar o Senhor. Bem, se isso não é avivamento, eu não sei direito o que é. O avivamento é exatamente isso, é quando começa a se alastrar no meio do povo de Deus, um só coração, um só propósito, uma só mente, focado em Deus. E nós temos visto que é isso que de fato, o que a igreja, o que Deus quer fazer com a igreja, o que Deus quer fazer em minha vida e na sua vida. A grande preocupação dos dias de hoje é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos desfocando. Sabe quando eu fui no oftalmologista e ele me passou um óculos bifocal, né? É o tal de perto e longe. Então, quando eu olhava para perto, beleza. Quando eu levantava a cabeça para poder ver o de longe, irmãos, meu estômago embrulhava, eu não conseguia enxergar nada. Conclusão da história com meu óculos: o Robson achou um bom brinquedo e acabou com ele. Foi o que aconteceu com o óculos. Ele comeu o óculos todo e eu dei graças a Deus, porque eu deixei de ser cobrado pela Débora. Alexandre, usa o óculos, usa o óculos. Bem, agora eu não posso, porque o Robson acabou com o óculos, né? E eu tenho uns óculos maravilhosos, né? By Xing Wing Wan, que eu leio aqui e está tudo certo. Mas toda vez que eu colocava aqueles óculos, eu ficava desfocado, né? Eu olhava por cima, olhava por baixo, ficava tentando achar aonde eu tinha que olhar. Para quem usa sabe o que é no começo, e eu não me acostumei com aquele negócio que é horrível. A igreja, o olhar da igreja hoje está mais ou menos assim, desfocado. Ela não consegue enxergar a cruz, ela não consegue ver o Senhor, e se não consegue enxergar a cruz e nem ver Jesus Cristo, ela não consegue andar no caminho, porque a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, igreja que não vê o Senhor Jesus, ela não consegue ver o caminho na qual vai caminhar.
ela não consegue ter direção, e por não ter direção, ela se perde na sua trajetória. Não sei se você já experimentou, quem é mais antigo aqui, tipo o pastor Cláudio, pastor Milton e companhia. Eu não, já sou de um tempo mais moderno. Mas quando não se tinha o mapa, né? Eu quero ir Andrômeda 3371. O negócio já abre lá e você vai. Na minha época você tinha que parar. Eu tento sair, mas eu volto. Você tinha que parar nos postos de gasolina, nas bancas de jornais, e nas bancas de jornais às vezes tinha um mapa da região, e você ficava olhando para poder achar o local que você ia. Agora, irmão, você anda em São Paulo como se fosse um morador nascido e criado em São Paulo, porque você tem a direção, você tem o posicionamento correto para poder ir e estar naquele lugar. Então, é exatamente isso que a Bíblia faz comigo e com você, e o que Jesus faz com a igreja. O que Jesus faz com a igreja? Ele abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar e olharmos esse caminho na qual Ele traçou para mim e para você. Amém, queridos? Vamos ler porque o jornal foi embora e se alongou. Versículo 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Apocalipse é maravilhoso. É um despertar nos nossos corações. Essa carta à igreja de Laodiceia é maravilhosa. Nos chama algumas atenções importantes para a igreja de hoje. Eu só queria que você entendesse um pouco o contexto que essa igreja estava inserida. Essa cidade de Laodiceia, ela era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor na época, aproximadamente 60 depois de Cristo, uma das cidades mais ricas, não tinha falta de nada. Melhor, 60 depois de Cristo, essa cidade teve um terremoto, acabou-se com tudo, e ela num tempo recorde, sem precisar pedir dinheiro a Roma, ela se reconstruiu, ela se reergueu, ela se montou-se novamente. Era uma cidade que tinha um poder aquisitivo muito alto, fica aqui comigo, muito alto. Ela não tinha necessidade de nada, os seus moradores eram bem-sucedidos, e no meio dessa cidade havia uma igreja. No meio dessa cidade tinha uma igreja, a cidade em que era belíssima, a cidade que tinha muita riqueza, a cidade que vivia num contexto maravilhoso. Estava lá a igreja do Senhor instalada naquele lugar. E a palavra do Senhor nos mostra em que o Senhor chega àquela igreja e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pois bem, essa carta não foi escrita a uma pessoa. Essa carta foi escrita a quem? A igreja. Lembra-se disso.
A carta foi escrita à igreja. Se o Senhor está à porta e bate para poder entrar, naquela igreja tinha-se tudo, menos o Senhor da igreja. A ideia que nós temos aqui, que o Senhor dessa igreja estava do lado de fora e falou: ó, eu estou batendo a porta, abre a porta para eu poder entrar. Então, a despeito do dinheiro que tinha, da situação financeira maravilhosa, de tudo que era lindo, o dono da igreja não estava na igreja. O dono da igreja se encontrava do lado de fora e falando: ó, eu quero entrar nessa igreja, eu quero estar com vocês. É interessante que quando você começa a pensar nisso, você começa a pensar: o que é uma igreja que tem dinheiro? Uma igreja que tem dinheiro é maravilhoso. Chegam os irmãos de outras igrejas, colocamos imediatamente 2 ar-condicionados sem medir esforços. Igreja que tem dinheiro, ela tem uma bela bateria, não um belo baterista, uma bela bateria, tem instrumento, tem som, tem tudo, tem uma mesa redonda, maravilhosa, antiga, tem um lustre em cima dela, iluminação, tudo o que a igreja precisa. Só me falta um telão aqui para ficar aparecendo a minha imagem, para ver os cravos do nariz. A igreja com dinheiro, ela não falta nada, tudo está lá, compra-se, paga, faz, contrata-se, ela adquire, ela vende, ela não tem necessidade de nada, os seus membros não têm necessidade de nada. Mas é interessante que quando você olha, o que Deus está falando a essa igreja é que o dinheiro não basta, o som não basta, a bateria, os instrumentos, a bela iluminação, os ar-condicionados não basta. O que precisa na igreja é ter o Senhor da igreja dentro dela. Ontem os jovens foram lá na igreja do pastor Rodrigo, no avivamento bíblico, foram lá dar uma força, isso é maravilhoso. Já marcaram, tem uma outra igreja que convidou para os jovens também irem lá, a igreja do pastor Adolfo, e eu fiquei muito feliz. Foram mais de 20 jovens lá, né? Tanto que não tinha nem lanche para todos, e eles, porque espera-se um X, vai 10X, aí fala: ó, não tem lanche, e os jovens, tudo com dinheiro, a igreja com dinheiro, foram comer seus lanches, e isso é ótimo. Eu estava em casa com a Débora ontem e falei assim: amor, vamos abençoar uma igreja que está começando lá na Jardim Cecília, se eu não me engano. Vamos lá abençoar uma igreja de um rapaz que nós conhecemos, e eles estão fazendo lanche todos os sábados. Inclusive nós podemos marcar os jovens, encher o tanque da gasolina e irmos lá para nós podermos comer o lanche. É muito gostoso, e nós fomos. Chegamos lá, quando parei o carro, desci do carro, o cara tomou um susto: pastor, o senhor aqui? Eu falei: grandes coisas, vim aqui comer um lanche, irmão. E nós paramos, compramos um lanche, comemos um lanche muito gostoso, comi um pãozinho com linguiça, a Débora comeu um lanche com cheddar e tal, aquele negócio todo. Batemos um papo e ele falou: pastor, deixa eu te mostrar, porque esse dinheiro que nós estamos levantando aqui, nesses lanches todos os sábados, é para a construção do templo. Aí eu falei: que coisa, hein? É para a construção do templo. Estão levantando um templo lá atrás. Eu falei: deixa eu ver a igreja. E a igreja que estão é do tamanho dessa plataforma aqui, não tem 50 metros quadrados, levantando as paredes. Falta a fase mais difícil agora, 15 mil reais para colocar o teto. E eles nesse desafio, vendendo lanche, e na alegria de poder cada lanche vendido, pastor, 50% do valor é revertido para a igreja. Eu tive esse desafio no coração. Todos os sábados eu estou aqui das 6 da tarde à meia-noite, e eu preciso ir embora correndo, chego em casa, tomo um banho, porque no outro dia, às 9 horas da manhã, eu estou aqui na escola bíblica dominical. E eu falei: cara, maravilha, bênção, Deus vai honrar, Deus vai abençoar. E nós fomos embora, e aquilo ali ficou falando no meu coração, porque eu sou de uma época de igreja em que qualquer 10 reais que entrava era dinheiro santo,
e tinha um objetivo central, era tão importante, entendia-se disso. Pastor Milton e Vânia vieram do mesmo lugar que eu vim, e sabe como é difícil o dinheiro, a dificuldade, um povo mais escasso, a luta de poder levantar finanças. Então cantina, almoço, jantar e tantas outras coisas, isso é bênção. E eu fiquei, Senhor, tem misericórdia. Será que nós tem misericórdia, não podemos perder essa visão da importância da igreja e das suas finanças e daquilo que nós devemos construir, porque melhor, queridos, do que termos, é nós sermos. Mais do que termos belas coisas, tantas coisas na qual o Senhor tem nos dado e nos abençoado, nós precisamos sermos servos, aquele que se oferece, aquele que se põe. E aquele casal com 2 filhos pequenos, vão para casa, tomam banho, porque às 9 tem que estar na escola dominical, que você às vezes não vem e vai dormir às 10 da noite no sábado. Ah, pastor, afinal de contas, o domingo de manhã eu tiro para minha família. Eu queria saber que hora você tira para o seu Deus. Pastor, domingo de manhã eu tiro com a minha família, porque é tão gostoso em estar em família. Hoje nós tivemos a separação, começamos a dividir a classe dos adultos, classe dos jovens, classe das crianças. E você às vezes ora, pede ao Senhor. Mas a minha preocupação nessa noite, se esse Senhor não está à porta, batendo e falando, Alexandre, deixa eu entrar. Eu quero ser o Senhor dessa igreja. Eu quero ser o Senhor dessa igreja. Pois bem, quando nós começamos a ver essa história dessa igreja de Laodiceia, que não tinha necessidade nenhuma, somente a necessidade delas era o Senhor, o dono da igreja, estar na igreja. Eu queria trazer para os irmãos aonde foi que essa igreja errou. E que em nome de Jesus Cristo, eu e você não podemos errar. Que em nome de Jesus Cristo nós não podemos cruzar os nossos braços e permitir que esses erros dominem as nossas vidas. Por exemplo, eu não sei o quanto de vocês oraram pelas famílias que passaram aquele momento difíceis lá no litoral norte. Separaram um tempo em oração, ou pegaram o mantimento, alguma coisa, roupa íntima que eles estão precisando, brinquedo para as crianças e tantas coisas, levaram num posto de coleta e entregou, olha, isso aqui é a minha colaboração. Sabe por que às vezes isso não toca os nossos corações? Porque nós nos enclausuramos, nós nos fechamos dentro de nós mesmos, a tal ponto de não nos apercebermos das necessidades que estão ao nosso redor. Pastor, mas eu não tenho o que dar, mas você tem o que falar, você tem o que orar, você tem o que agradecer e orar. Deus tem misericórdia. 57, 60 pessoas morreram, pessoas perderam casa, carro, tudo que tinham, perderam tudo e agora estão desesperadas, esperando do governo que possa acontecer alguma coisa. E nós, por muitas vezes, como igreja do Senhor, não se distrai não, fica aqui comigo, como igreja do Senhor, estamos preocupados com o dia de amanhã, mas não nos preocupamos com as pessoas que estão sofrendo. Onde está o Deus dessa igreja? Onde está o Deus dessa igreja? Onde está o Senhor dessa igreja? Dentro da igreja ou fora da igreja, falando, ei, deixa eu entrar aí. Levantar a mão não basta, cantar não basta, fazer show pirotécnico não basta. O que basta é o derramar do meu Espírito sobre cada um de vocês. Ou de nós, é claro que eu me envolvo nisso. E eu espero muito que você tenha orado. Mas a minha preocupação é que, de repente, nós como igreja, podemos estar caminhando para o mesmo sentido. E a nossa ótica já está meio confundindo o nosso caminhar.
Primeira coisa que eu vejo nessa igreja, queridos, em que levam eles por um caminho terrível, é a indiferença. Olha o que o texto diz: não és nem quente e nem frio, e por ser morno, vomitar-te-ei. Essa igreja, ela está demonstrando que ela é uma igreja indiferente. Não é nem quente, e no entanto não é nem frio. Quando há necessidade eu busco, quando chega domingo eu me prostro, quando chega quinta talvez eu vou, domingo de manhã nem pensar. Mas no decorrer dessas histórias, domingo eu estou lá, é o cultão da grande família, aleluia, é o momento de levantar a mão, de adorar, é o momento de arrepiar-se, é o momento de estar na igreja. Mas entende que a indiferença faz com que essa igreja ela seja morna, e sendo ela morna, a palavra do Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca. Você está aqui nessa noite, igreja? A indiferença faz a igreja tornar-se parasita. Olha que coisa. Eu nunca, graças a Deus, nunca encostou em mim. Glória a Deus. Mas já viram aquele bichinho chamado sanguessuga? Nossa, se aquele encostar em mim eu morro. Como eu estou vivo, não encostou em mim ainda. Bem, a perereca que estava no culto do acampamento, irmãos, um mover do espírito, todo mundo chorando, orando. Aí o demônio fala assim: vou causar um auê nesse acampamento. Coloca uma pererequinha assim, ó, na minha nuca. Irmão, se aquilo ali pula aqui no meu cangote, a bateria do César tinha virado uma farofa. Eu tinha corrido, talvez estivesse correndo até hoje. Que eu tenho medo não, tenho pavor, irmão. Mas naquele dia o demônio já estava se manifestando, porque o Andrezão foi lá, começou o culto, uma aranha. Eu não vi, André que falou. Estava vindo para o meu pé, e o André com toda a determinação, sabe? Foi lá e pisou na aranha, graças a Deus. Mas essa igreja está se tornando uma parasita. O que é isso? Gruda e começa a sugar a energia. Eu queria que mais ninguém levantasse. Fica quietinho aí. Estátua. Amarra o xixi. A não ser se você tomou remédio de pressão e precisa de fato, para não fazer baixaria, você vai. Até agora só vi molecada levantando. Incontinência. Então, queridos, gruda e suga a energia. Essa igreja, ela não é nem quente e nem fria. Ela é uma parasita no meio evangélico. Ela vai sugando, ela vai alimentando somente a sua necessidade. Qual que é a necessidade hoje? A necessidade de hoje é essa. Então eu vou lá cumprir e buscar a minha necessidade. Qual é a necessidade de amanhã? A necessidade de amanhã é outra. Então eu vou lá cumprir e buscar a minha necessidade. Não. Evangelho não é isso, irmãos. É ao contrário disso. O evangelho fala que é dando que você recebe e não é recebendo que você dá. Compreendeu isso, irmãos? É buscando que ele se apresenta. Ele não se apresenta para você buscar. É buscando, é cara no pó, é joelho no chão. A não ser que haja um propósito divino nessas coisas. Não apresentar-se. Mas a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando você buscar de todo o seu coração. Não se encontra se não se busca. Não se encontra se não se procura. E o evangelho deixa claro, a palavra deixa clara sobre isso. Mas a igreja do dia de hoje não está preocupada com isso. A igreja do dia de hoje, ela está preocupada em: venha a mim o teu reino, somente venha a mim. A vós nada, só vem o reino. Vem a cura, vem a libertação, vem a porta aberta, vem os milagres. E eu estou cansado de falar aqui que nós tratamos o reino como um grande supermercado. Então eu estou precisando de leite condensado. Então eu vou lá no corredor que tem creme de leite, leite condensado e as coisas, e eu vou direto lá e vou pegando
das minhas necessidades. Igreja não é supermercado da fé. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Igreja não é supermercado. Você não pode ser um parasita da vida cristã, queridos. Você está aqui para oferecer. Você quer ver uma coisa? Quantos? Você não precisa responder. Mas quantos aqui hoje convidaram alguém para vir à igreja nessa semana? Eu não acredito que você não conheça ninguém que não precise do amor de Deus. Eu não acredito que você não conheça ninguém que não precise do amor de Deus. Mas sabe por que não convida? Sabe por que não está preocupado com quem está perto? Porque somos parasitas da fé, preocupado no que Deus vai fazer comigo. E a palavra do Senhor fala que a indiferença levou essa igreja por um caminho terrível. Não está preocupado com quem está ao seu lado. Ela se torna uma igreja egoísta. Ela se torna uma igreja que está preocupada só com si mesmo. Sabe o que é egoísmo? Eu tenho um tanto de mim, eu tenho um tanto de eu em mim que não cabe em você. Eu tenho tanto de eu em mim que não cabe mais ninguém. Não cabe meu vizinho, não cabe meu amigo da escola, não é meu amigo do trabalho, meu amigo da faculdade, não cabe mais ninguém, porque tudo sou eu. Eu sou o centro de todas as coisas. Tudo tem que ser para mim, direcionado para mim. As portas têm que ser abertas para mim. A vaga tem que ser para mim. E a mensagem não, a mensagem é para o outro. Mas tudo tem que ser direcionado, porque eu sou o centro de todas as coisas. Não é essa igreja na qual o Senhor desenhou para estar nessa terra. A igreja na qual o Senhor desenhou é que cuide das viúvas, dos órfãos, que pregue o evangelho, que vá e tenha o grande ide do Senhor, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Você não vê, primeiro você se cuida, primeiro você come, depois você engorda, depois você está bonitão, agora você vai pregar. Não, ide, porque quando eu começo a falar da palavra de Deus, aquele alimento lançado, ela vai voltar para mim como um alimento vivo sobre a minha vida. Por que eu não consigo entender isso? Porque eu estou preocupado só o que vem para a minha vida, só o que está em mim. E a igreja se torna uma igreja egoísta. E eu estava vendo uma pessoa dizendo que a indiferença é pior que o ódio. Olha que coisa. E aí eu fui obrigado a ler tudo que ele estava escrevendo. Por que a indiferença é pior que o ódio? Porque o ódio me faz pensar na pessoa odiada. A indiferença, eu anulo essa pessoa da minha vida. Um exemplo, por favor, pastor Milton. Eu odeio o pastor Milton, que não é uma verdade. Por ter esse sentimento por ele, eu durmo pensando nele, eu acordo pensando nele, eu passo o dia pensando nele. Porque é o pastor Milton, meu Deus, pastor Milton. Eu trato a vida dele agora com indiferença. Sabe o que eu faço? Eu anulo ele da minha vida. Nem lembro que ele existe, nem lembro das suas preocupações, nem lembro dos seus dias, não lembro de nada, porque ele se tornou indiferente na minha vida. Não move mais nada no meu coração. E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, quantos pais, escute isso, queridos pais, quantos pais estão fazendo dos seus filhos uma indiferença na sua vida. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor não conhece meu filho. Abri mão dele. Abriu mão para quem? Todas as vezes que eu abro mão dos meus filhos, o diabo os pega. Você está entendendo isso aí, pai e mãe? Todas as vezes que eu abro mão e falo, não vou mais falar, não vou mais ensinar,
Não vou mais educar. Eu já falei várias vezes. Não vou mais. Cansei. Não cansei. Não vale mais a pena eu investir meu tempo, gastar meu tempo na vida dele ou dela. O diabo bate palma no céu, no inferno. Que é lá que é o lugar dele. Ele bate palma no inferno e fala: agora é meu. Porque o pai e a mãe abriu mão. Tornou o filho indiferente na sua vida e no seu coração. Querido pai, querida mãe, você deveria orar diariamente pela vida dos seus filhos. E eu vou falar de novo, diariamente. Peça menos, queira menos, ore mais pela sua casa. Você, marido, você, mulher, não trate o seu marido com indiferença. Eu sou viúva de marido vivo. Eu acordo, está aquele estrupício do meu lado. Eu vou almoçar, ele senta lá. Mas eu nem ligo para ele. Ele é indiferente na minha vida. Se Deus quiser levar, que vá. Não faça isso. Já experimentou orar? Já experimentou interceder? Maridos e mulheres. Viúva de maridos vivos é terrível. É pior do que ser viúva de marido morto. Porque morreu, fim de papo, ponto final. Jogou a última terra em cima. Que Deus o tenha, ou que o diabo carregue. Está tudo certo, vamos embora. Ué, não é verdade? Que Deus o tenha, ou que o diabo carregue. Oramos para que Deus o tenha. Mas você está entendendo que se você abrir mão, o diabo bate palma. Essa igreja, ela trata com a indiferença. Não faça isso. Segunda coisa, queridos, que eu aprendo sobre essa igreja, é que essa igreja, ela se torna soberba. Ela se torna prepotente. O texto diz: rico sou e de nada eu tenho falta. Rico sou e de nada eu tenho falta. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, nós da comunidade, todos nós, não somos uma igreja rica. Podemos nos tornar. Em nome do Senhor Jesus. É o meu sonho de nós termos uma igreja em que possamos ter condições financeiras de ir lá na África e construirmos casas. Hoje, irmos num atacadão, comprarmos toneladas de comida e enviarmos. Sem problema nenhum. A questão não está na quantidade financeira que se tem no caixa. Não é isso o problema. A questão está no coração em que a direção e essa igreja tem. A questão não é o caixa da igreja, é o coração que a igreja toma para si, a proporção, porque a minha igreja, a tu não pode? Não pode? A minha igreja pode. Aleluia. Ainda mete um aleluia no meio para poder tornar a coisa espiritual. Não é isso que o Senhor falou. Essa igreja é soberba. Ela fala: nós temos, rico sou e de nada eu tenho falta. A soberba é um problema de vista. Eu me acho tanto que quando eu olho para o pastor Cláudio, eu me vejo melhor do que ele. É uma questão de vista. É um problema de ótica. A pessoa se coloca numa posição tão elevada que acha que ninguém é melhor do que ele mesmo. E isso é um problema sério com a igreja. E eu já falei aqui na igreja algumas vezes, antes de muitos irmãos chegarem, e que às vezes eu falava assim para Débora, hoje eu estou preocupado, filha. Nós temos um bom louvor, nós temos um bom lugar, nós temos ar-condicionado, ventilador, estacionamento, pagamos, nós temos salinha para as crianças com ar-condicionado, montamos tudo bonitinho, uma equipe de transmissão legal, tudo bonitinho, e cadê a igreja crescente? E aí você olha para o vizinho do lado, a grama do vizinho, e você fala assim: nossa, esse vizinho nem pregar sabe. Eu ainda prego razoável. Olha que soberba. Você está sentado e fala assim: prega nada. Também pouco me importa. Deixei de me preocupar, pastor Lucivaldo.
Eu já contei para os irmãos que tinha uma pessoa que sentava no primeiro banco da igreja e ele anotava quantos né eu falava numa mensagem. Né? Ele anotava, fazia quadradinho, sabe? 4 e o risquinho no meio 5. Acabava o culto, ele falava assim: Alexandre! Era um desespero na minha vida. Eu ia pregar, eu não conseguia falar, porque quando ia falar o né, Aí um dia aquele irmão foi pregar. É hoje, velho. É hoje. Quando ele acabou de pregar, eu falei: irmão, não deu nem para anotar os né, porque o negócio é feio mesmo, hein? Falou nada com nada. Deixei de me preocupar quantos né eu falo. Até deixei de gaguejar, porque eu era gago. E tinha quase que igreja. Verdade, não era bem? Meu cunhado ficava assim, ó, conversando comigo, fazia assim, ó. E aí, você acelera o gago não fala. Verdade, você está rindo? Me dava um desespero quando eu ia pregar. Subia no púlpito, pregava e né, e eu falei: Jesus, tem misericórdia. Deixei de me preocupar com isso. A igreja soberba, ela se coloca no seu pedestal, porque ela acha que a igreja do outro nunca vai chegar. Nós temos uma rede de líderes, de pastores, bênção. E sabe o que eles põem no coração dele? Vamos fazer só na comunidade, porque na comunidade há uma equipe maravilhosa, há um lugar com ar-condicionado, uma igreja totalmente preparada. E o pastor Alexandre aleluia. Eu tenho que falar: Senhor, não é nada de mim não. Assim é uma equipe preparada, assim um lugar gostoso para se estar, decorado para poder estar, mas não é sobre mim, é sobre o Senhor. Nós perdemos a noção: isso aqui não é nada. Se o Senhor falar: Alexandre, devolve tudo, vocês vão a partir de hoje se reunir lá na praça, porque o culto vai ser lá. Eu vou falar: queridos, praça do sapo, vamos lá, os nossos cultos serão lá, que você ia ter maturidade no seu coração. A igreja soberba, ela distorce a visão, ela não consegue entender serviço. Pastor, eu limpar a igreja? Eu sou PhD, doutorado, mestrado, falo 3 idiomas, poliglota. Eu sou uma pessoa altamente preparada. Na minha casa eu não sei nem o que é pegar numa vassoura. Só está falando para eu vir na igreja pegar uma vassoura. Quem o senhor pensa que é? Pastor, eu trabalho a semana toda, eu vou ter que vir aqui na igreja trabalhar. Que negócio é esse, pastor? Eu já dou meu dízimo, já dou minha oferta, se vira, põe alguém para limpar a igreja aí, paga o salário para alguém. Eu não vou fazer, cuidar das crianças, Deus que me livre. Eu não tenho filho por causa disso. Fazer as coisas na casa do Senhor, ter compromisso, vir a ensaio, treinar, ensaiar, cantar, pagar preço. Pastor, eu sou músico suficiente para tocar mais do que qualquer um desses aqui. Legal, mas não é isso que Deus te chamou. A soberba não pode tomar conta do seu coração. Pastor, essa igreja não ora. Eu oro 48 horas por dia. Eu sou demais. Eu e Deus, semideus, sentado à destra do Pai. Se o Senhor olhar nos meus olhos, o Senhor vê raio de fogo. Você está entendendo, irmãos? Essa igreja, ela estava nesse patamar.
É daqueles que trazem o dízimo. Queridos, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Traga aqui no altar. Quando nós pastoreamos São José do Rio Preto, nós aprendemos uma coisa muito interessante com uma pessoa lá. Pegava a nota da sua oferta, passava. Pastor, que desnecessário, dinheiro é dinheiro. Depende do seu coração. Passava, perfumava, colocava no envelope e entregava. Olha que coração. Na última semana que nós tivemos aqui, eu falei sobre você preparar a sua oferta na sua casa. E isso é um trabalho diário, irmãos. Ou melhor, cultuário. Todos os cultos você tem que fazer isso. Eu sentei ali na hora da oferta, quando o pastor Lucivaldo subiu, eu falei: amor, você tem um dinheirinho para eu dar a oferta? Quando eu falei a palavra dinheirinho, meu sino tocou. Quase que Deus falou assim: não quero isso não. Não quero isso não. Dinheirinho? Não estou falando em valor quantitativo. Estou falando em coração. Na hora, quando o pastor Lucivaldo mandou ficar de pé, eu falei: Deus, tem misericórdia, me perdoa. Eu preciso aprender a ter esse coração. Porque o grande problema que você quer trazer à igreja, com aquilo que você acha, uma ofertinha, um dinheirinho, tira assim, de bolsinho. Deus fala assim: mulher passava, trazia. E você, o que uma mão faz, a Bíblia diz, a outra não precisa saber. Ela não precisa saber. Nós tivemos um acampamento, vários acampantes foram com 100% ou 50% dos valores pagos, porque pessoas do meio da congregação se levantou e falou assim: eu pago a metade de um, eu pago um acampamento inteiro de outro. A igreja soberba, Deus resiste. A igreja soberba, Deus resiste. Mas o Senhor deixa um ensinamento para essa igreja, um conselho. Lembrando-se que o papel da igreja, a essência dela é servir, é se colocar. Deus deixa um conselho: seja diligente e arrependa-se. Deus deixa um conselho para mim e para você: seja diligente e arrependam-se. Diligente, ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. Seja diligente e arrependam-se. Você quer ver uma coisa que me aborrece demais dentro da igreja? E quem me conhece mais tempo como pastor sabe o que eu estou falando. Quando alguma coisa da igreja quebra. É igual casa com muitos filhos, ninguém sabe quem foi. Passei aqui, estava assim, pastor. Aí o outro passo, passei aqui, estava inteiro. Mas a falta de cuidado, de zelo com as coisas do Senhor, tem acabado com a igreja do Senhor. E é independente. Ontem eu fui na obra, e você poderia imaginar assim: bem, uma igreja em obra, ela vai estar como? Suja, ela vai estar com tudo bagunçado, ela vai estar com tudo espalhado. Entrei no lugar, o chão de cimento grosso estava varrido, sem teto. E eu falei para ele: vocês têm culto aqui? Ele falou: se não chover, temos. Se chover, a gente faz na garagem. Varrido, irmãos. Quando você entra num lugar tudo limpo, arrumado, uma chapa, vários potinhos de maionese com cebola, com não sei o que, credo, com umas coisas lá. Não sei para que cebola no lanche, mas umas coisas tudo arrumadinho e fazendo com zelo, com
cuidado. A igreja limpa, arrumada. E eu falei, o banheiro onde que é? É aqui. Aí eu fui ver o banheiro, falei, nossa, que bem legal. Quando eu abri, o banheiro limpo, independente da obra que estava acontecendo. Nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer isso. Filho feio não tem pai. Ninguém quer ser o dono de filho feio. Quem quebrou o cabo? Rogério, quem quebrou esse cabo aqui? Rogério fala, não sei, pastor, alguém mexeu aí. Quem foi que quebrou? Não sei. Não sei. Aí eu falo logo para ele, o diabo é terrível, né, irmão? O diabo se manifesta no cabo, ele arrebenta os cabos da igreja. Uma vez eu cheguei aqui, graças a Deus, esse irmão já se redimiu e pediu perdão. Tinha um tripézinho, assim, ó. Sabe o que é tripézinho? E o abençoado, sentado no som, pegou o tripézinho, aquele que agarra em tudo que é lugar, e fazia assim, ó. Guilherme, quem foi que fez isso aqui? Pastor. Guilherme, é sua responsabilidade. Cadê o Guilherme? É sua responsabilidade. Não está hoje aqui, Deus levou hoje. É sua responsabilidade, meu velho. Eu não quero saber. Eu quero outro desse aqui. Isso aqui custou dinheiro, isso aqui é da igreja, foi dízimo dos irmãos, das irmãs. Eu quero outro aqui. Imediatamente apareceram 2. E a pessoa que quebrou, pô, pastor, você que quer? Pô, vou contar para o senhor, entendeu? Eu estava assim, na mesa de som, sem nada para fazer. E aí eu vi aquele negócio, e aí comecei a torcer. Aí pega o nariz, irmão. De boa. Você precisa ter assim. Ei, está perdoado, irmão. Não vou nem falar o nome dele, Lucas. O cara está perdoadão. Comprou 2, pastor Milton. Esses meninos são uma bênção. E assume o pecado. Isso que é macho, assume o pecado. Fui eu, pastor. Você precisa aprender a ter zelo. O Senhor ensina a igreja diligência e arrependam-se. Sabe o que está faltando no coração da igreja? Um coração quebrantado e pronto a se arrepender, a voltar atrás e falar, Senhor, me perdoa. Esse acampamento eu tive que pedir muito perdão ao cara do barulho lá, que estava fazendo barulho. O cara foi lá brigar e houve lá, eu falei, cara, me perdoe, desculpa. E ele crescendo, e o cara da madeira da árvore, pastor Rodrigo, lenhador. E eu tive que ir lá e falei, cara, me perdoa. E ele, eu já te pedi perdão. Falei, cara, não abusa não, já te pedi perdão. Por favor, me perdoa, desculpe, não tem como pegar, colar, mas você me perdoa. O pastor nem pensou. Foi lá, viu uma árvore boa para ser um mastro de vôlei. Cortou a árvore, o que tem? Colocou lá. O coração da igreja tem que ser uma igreja que volta atrás. Eu gostaria que nessa noite você entendesse isso e voltasse atrás. Voltar atrás não há problema nada. Não tem vergonha de nada. Não há problema nenhum em voltar atrás. O problema é só olhar para frente e não se preocupar com as brechas que foram deixadas para trás. Vamos ficar de pé, queridos? Quando nós estávamos pastoreando, auxiliando uma igreja em Americana, tinha um tapete na porta de entrada, escrito assim, o logo da igreja, e em cima, entre para servir. Mas quando você saía, estava escrito, saia para servir. Entre, o que eu falei? Entre para adorar e saia para servir. O que eu falei antes? Entre para adorar e saia para servir. É exatamente para isso que Deus nos chamou aqui. Você entrou por essas portas para adorar. Quando você sair, você vai sair para servir. É a igreja que Deus espera. Que você seja servo. A igreja em que o dono da igreja está dentro dela.
que o dono da igreja está dentro dela. E que de fato o Senhor é quem a dirige. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite nós queremos te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nossos corações é de gratidão de vermos que tudo vai bem. Sabemos das lutas, dos problemas, das dores, alguns irmãos enfermos, mas sabemos que tudo vai passar. Mas nós queremos, ó Pai, entender e viver dentro dessa visão de uma igreja na qual tem o Senhor dentro dela. Não deixe, Senhor, que a indiferença tome conta dos nossos corações. Não deixe que a indiferença reine em nossas vidas. Não deixe que os nossos corações se embruteçam a tal ponto de não pregarmos o Evangelho para o próximo, porque achamos que o próximo não tem salvação. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha agir de forma poderosa. Não queremos ser indiferentes. Ó Deus, queremos pedir que a soberba também não paire sobre nós. Não somos melhores que ninguém. A palavra nos convida a servir. A palavra nos convida a oferecer. A palavra nos convida a dar. A sermos servos. É isso que a palavra do Senhor nos convida. E não sermos cabeça, senhores. O Senhor é um só. O dono é um só. O digno de ser adorado é o único. Nós queremos nos colocar na nossa posição de filhos, de servos, que buscam a presença do Deus Altíssimo. E prostrados aos seus pés, queremos cumprir o ide e o desejo do Senhor para essa terra. Há muitas pessoas que precisam ouvir. Há muitas pessoas que precisam ouvir da palavra de transformação, de salvação. E a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Nós podemos levantar as mãos e dizer: Senhor, envia-me a mim. Queremos levar a tua palavra. Queremos pregar o teu evangelho. Não queremos perder a oportunidade de trazer outras pessoas para a tua casa e oferecermos para que eles vivam a transformação que nós vivemos. Pai, nos colocamos na tua presença. Que essa palavra, ó Deus, de incentivo à igreja possa ecoar em nossos corações e que possamos buscar sermos a cada dia mais e mais a noiva imaculada, com óleo na botija, com azeite na botija, esperando o noivo vir, porque a porta ele já está, e quando o noivo vier, queremos subir contigo, ó Deus. Nos conduza, nos guarde, nos dê uma semana abençoada. Nós somos gratos por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos.